ter salvado mais. Eu podia ter salvado mais. Eu não sei se ao menos... podia... Oscar, aqui estão 1.100 pessoas que estão vivas por sua causa. Olhe para elas. Se eu tivesse guardado mais dinheiro. Eu joguei tanto dinheiro fora. Você não tem ideia. Se ao menos... Haverá outras gerações por causa do que o senhor fez. Não fiz o suficiente. O senhor fez muito. Esse carro... Eu teria comprado o carro. Por que fiquei com ele? 10 pessoas só nesse carro. 10 pessoas. 10 pessoas a mais. E isto, 2 pessoas. É de ouro. Mais 2 pessoas. Eu teria conseguido 2 pessoas. Uma a mais, pelo menos. Uma pessoa. Uma pessoa, Esther. Por isto, eu podia ter salvado mais uma pessoa e não salvei. Eu não salvei. Em tempos assim, tempos de caos, nós geralmente somos levados a rever os nossos valores. Nós geralmente somos levados a olhar e considerar o que é que realmente vale a pena. Geralmente em tempos assim, em tempos de caos, tempos de dificuldade, a tendência é que a nossa generosidade ela se manifeste de um modo mais efetivo. Mas o que eu queria considerar com vocês essa manhã é, ok, e quando a gente não vive tempos assim? Porque nós não vivemos tempos assim. Eu não sou masoquista. Eu espero em Deus nunca precisar viver tempos assim. Ainda que eu acho que nós vamos viver tempos assim. Mas a questão que eu quero considerar com você é o que precisa fazer o seu coração ser generoso? O que precisa fazer o meu coração ser generoso fora de tempos assim? O que nós precisamos para que nós possamos ter uma generosidade contínua? Uma generosidade que seja contínua. Veja, num mundo que é marcado pelo egoísmo, num mundo que é marcado pela postura de levar as pessoas a viver olhando para si próprio, para o seu próprio umbigo, num mundo onde nós somos instigados todas as vezes a considerar aquilo que é nosso, aquilo que é para nós, mais importante do que aquilo que é para o outro, o que pode fazer com que a gente tenha condição de responder com generosidade a nossa vida? Antes de eu responder essa pergunta, eu gostaria de considerar com vocês 3 níveis de generosidade. Quando a gente fala de generosidade, eu acredito que nós temos 3 posturas diferentes, ok? Em relação a contribuirmos com a nossa vida, contribuirmos com os recursos que nós temos, contribuirmos com os recursos que Deus coloca na nossa mão, ok? Recursos que a gente tem, que Deus tem nos dado, seja lá o que for que você tenha. Na perspectiva das Escrituras, a Bíblia deixa claro que isso não foi conquistado por você, isso foi oferecido a você por causa de Deus. Okay? Você pode achar o contrário, você pode achar que as coisas que você tem, eu posso achar que as coisas que eu tenho são frutos do meu esforço, frutos do meu trabalho, mas não é essa a perspectiva que as Escrituras apresentam para nós.
Um motivo muito simples disso é só parar para pensar que dentro da perspectiva daquilo que as Escrituras nos apresentam sobre a realidade da vida, nós não deveríamos nem estar aqui. Porque as Escrituras nos dizem que tudo isso, toda essa criação deveria ser sustentada pela nossa relação com Deus, e nós fizemos uma opção de nos rebelarmos contra o Deus Criador. Então, se nós continuamos vivendo aqui, se nós continuamos existindo nesse mundo criado, é ato de pura misericórdia de Deus. Mas quando nós pensamos nessa perspectiva de como usar os recursos que nós temos em favor dos outros, nós temos um nível básico, que é essa ideia de que nós podemos contribuir movido pelas necessidades. Okay? Nós podemos contribuir movidos pela necessidade. Essa é a forma mais básica de contribuição. E ela é a forma que é mais utilizada pelas pessoas. A maioria das pessoas em nossa sociedade, quando contribuem com alguma coisa, contribuem baseados nessa questão da necessidade. Para essa contribuição acontecer, então, para essa contribuição nos levar a manifestar generosidade, precisa haver uma necessidade. Uma necessidade precisa ser apontada para que o coração das pessoas, então, possa ser tocado por essa necessidade. Aí, nesse caso, quanto maior for a necessidade, ou quanto mais tocante for a necessidade, maior vai ser a disposição de contribuir. Agora, esse tipo de contribuição, na verdade, ela não expressa generosidade. Por que ela não expressa generosidade? Primeiro, porque ela é sempre pontual. Necessidades são pontuais, não é? Então ela é sempre pontual. Segundo, porque sempre que a gente contribui, a gente espera que a necessidade deixe de existir, para que uma hora a gente deixe de contribuir. Não é verdade? Esperamos que a realidade mude para a gente não precisar continuar contribuindo. Então esse tipo de contribuição, na verdade, é uma contribuição que só serve para aliviar o nosso coração da culpa. Da culpa do que nós temos. Nós olhamos e nós sentimos mal diante daquilo que a gente tem, frente à realidade que nos cerca, e aí de alguma forma, quando a gente responde a uma necessidade, a gente se sente mais aliviado, dizendo, não, mas olha, eu estou fazendo alguma coisa. A maioria das pessoas contribuem assim. O segundo nível de contribuição é a contribuição movida pela visão. Esse é um nível mais profundo de contribuição. Geralmente ele é um nível realizado por um número menor de pessoas. Tá? Nós temos menos pessoas contribuindo nessa dinâmica, quando comparado ao primeiro grupo, tá certo? Essa contribuição acontece como resultado da convicção que as pessoas têm de que a proposta que se está fazendo para aquele investimento é genuína e merece o seu envolvimento. Então, esse tipo de contribuição ele não acontece a partir meramente da necessidade, mas acontece a partir de nós compreendermos uma proposta, uma visão, algo que a gente realmente quer se envolver, se comprometer, ok? Então, nesse nível, as pessoas elas são motivadas a contribuir se elas forem bem esclarecidas sobre a visão, se elas forem bem esclarecidas sobre os resultados advindos dessa visão, se a gente investir nessa visão, quais são os resultados que isso vai promover. Veja, é absolutamente importante para uma comunidade cristã, para uma igreja, se mover baseada e comprometida com a visão que Deus tem concedido à igreja, a essa comunidade, a essa igreja, ok? É absolutamente importante que todo recurso que seja adquirido numa perspectiva de uma comunidade de discípulos de Jesus, seja utilizado para manutenção e para expansão da visão, ok? Da missão do reino. É absolutamente importante isso. Agora, ainda assim, esse não é o nível mais profundo de contribuição. Ainda que a gente contribua
baseado na perspectiva da visão que Deus tem dado a uma comunidade local ou à nossa vida, ainda que a gente contribua na perspectiva de compreendermos a missão de Deus no mundo, e a gente diga, eu quero participar disso, porque o resultado disso é a transformação da vida de pessoas, é a salvação da vida das pessoas, é mais um que poderia ter sido salvo, se eu não tivesse guardado algo comigo, que pode até parecer muito valioso, mas não tem nenhuma validade na eternidade. Ainda que eu compreenda isso assim, ainda que eu invista nessa perspectiva, esse não é o nível mais profundo de generosidade. Ele é um nível limitado. Por quê? Porque ele não gera uma contribuição que é marcada pela nossa consciência da dignidade. Portanto, embora seja uma contribuição menor do que a primeira, ela não é a mais profunda. O nível mais profundo de contribuição, o nível que expressa realmente a generosidade, a plena generosidade, é esse nível da dignidade. Esse é o nível de Deus. Esse terceiro nível é o mais profundo no que diz respeito à nossa motivação para contribuir, porque a gente pode dizer que esse é o nível de contribuição de Deus. Quando Deus faz algo, Ele faz nesse nível. Quando Deus expressa a generosidade dele, Ele expressa a sua generosidade nesse nível. Na ação de Deus, Ele é movido por sua dignidade. Deus é movido por olhar e por ver a nossa dignidade, ou melhor, a dignidade dele expressa em nós, porque fora dele somos indignos, mas Deus tem dignidade em si, Ele nos criou a sua imagem e sua semelhança, então Ele olha para nós e Ele vê a sua dignidade expressa em nós, apesar de afetada pela realidade da queda. E todas as vezes que Deus se move em generosidade, Ele se move em generosidade por causa da dignidade. Então esse nível de contribuição, ele se dá apenas na vida daquelas pessoas que também compreenderam a dignidade de Deus. Esse nível de contribuição, ele não precisa de uma necessidade ser apontada. Esse nível de contribuição não precisa, a pessoa não precisa ser movida por uma visão. A pessoa é generosa, ela contribui generosamente porque ela conhece Deus. Ela conhece o caráter de Deus. Ela sabe quem Deus é. Ela experimenta da sua realidade, do seu amor. Então, nós contribuímos não apenas, melhor dizendo, porque há uma necessidade, não apenas porque nós estamos envolvidos com uma visão, mas porque nós entendemos que Deus é digno. Deus é digno de receber a expressão total da nossa vida. Como nós cantamos aqui essa manhã, Deus é digno de receber toda a nossa adoração. Agora, como então nós chegamos a esse nível de uma generosidade real, de uma generosidade que é marcada por essa perspectiva da dignidade de Deus, não apenas em relação a uma necessidade, não apenas em relação à visão que nós temos, mas porque nós compreendemos que Deus é digno. Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 26. Mateus capítulo 26, dos versos 1 a 16, nós encontramos a resposta bíblica para essa questão. Nesse texto, Jesus ele está a poucos momentos de ser entregue para encarar a cruz. Ele está na casa de um homem chamado Simão. Este homem
capítulo 26, a partir do verso 1 até o verso 16. Esse homem era conhecido como leproso, mas ele não era mais leproso, porque Jesus havia curado. E Jesus estava ali com os seus discípulos, então, e ele estava à mesa, e o texto nos diz que todo dia, tendo dito essas coisas, os seus discípulos, vou ler aqui na minha Bíblia. Tendo dito essas coisas, disse a seus discípulos: como vocês sabem, estamos a 2 dias da Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Naquela ocasião, os chefes sacerdotes e líderes do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote, cujo nome era Caifás. Juntos, eles planejavam prender Jesus à traição para matá-lo, mas diziam não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando Jesus em Betânia, na casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um frasco de alabastro contendo um perfume muito caro. Ela o derramou sobre a cabeça de Jesus quando ele se encontrava reclinado à mesa. Os discípulos, ao verem isso, ficaram indignados. Presta atenção, os discípulos, ao verem isso, ficaram indignados e perguntaram: por que esse desperdício? Esse perfume poderia ser vendido por alto preço e o dinheiro dado aos pobres. Percebendo isso, Jesus lhes disse: por que vocês estão perturbando essa mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo, pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Quando derramou este perfume sobre o meu corpo, ela o fez a fim de me preparar para o sepultamento. Eu lhes asseguro que onde quer que este evangelho for anunciado em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, dirigiu-se ao chefe dos sacerdotes e lhes perguntou: o que me darão se eu o entregar a vocês? E eles lhe fixaram o preço, 30 moedas de prata. Desse momento em diante, Judas passou a procurar uma oportunidade para entregá-lo. Veja, esse texto, quando nós pensamos em generosidade a partir desse texto, ele nos mostra, antes de mais nada, que para a gente chegar a esse nível de generosidade marcado pela dignidade, nós vamos ter que enfrentar inimigos. A generosidade tem inimigos. E aqui no texto nós podemos levantar 2 inimigos da nossa generosidade, para chegarmos a esse nível mais alto de generosidade. Uma generosidade real, uma generosidade que acontece consistentemente, por nós entendermos quem Deus realmente é. O primeiro inimigo é o egoísmo. Quando nós resolvemos ser generosos, nós automaticamente começamos a travar uma batalha com a nossa inclinação natural para o egoísmo. Pense, e você vai reconhecer isso. Quando a nossa contribuição é definida pelo nosso desejo de gerenciar, por exemplo, aquilo que nós estamos doando, aquilo que nós estamos contribuindo, seja dinheiro, seja o nosso tempo, okay? Seja algum bem que a gente doa, mas nós achamos que a gente que tem que ter o controle sobre aquilo que nós estamos doando. Então, a gente na verdade está expressando uma generosidade que não é real. É uma generosidade marcada pelo nosso ego. Nós podemos até usar argumentos que venham explicar a nossa falta de generosidade, a nossa falta de dedicação do nosso tempo, por exemplo, a nossa falta de investimento dos recursos que nós temos na nossa mão. Mas o fato é que Jesus vê isso de uma maneira diferente. Aqueles discípulos olham aquela mulher e veem aquela mulher derramando um perfume caríssimo sobre Jesus, e o argumento deles pode parecer um argumento muito pertinente. Eles dizem assim: nossa, por que esse tamanho de desperdício? Esse perfume é caríssimo, ele poderia ter sido vendido e o dinheiro poderia ter sido usado para dar para os pobres. Mas veja, qual é o nível de contribuição que eles estão apontando aqui? A contribuição por necessidade. Mas veja como Jesus olha para isso de uma maneira diferente.
Ele não deixa de reconhecer que há os pobres, ele não deixa de reconhecer que os pobres precisam ser socorridos, mas ele diz assim: não falem isso dela, porque isso que ela está fazendo por mim é, colocando nas minhas palavras aqui, uma contribuição marcada pela minha dignidade. Ou seja, ela reconhece quem eu sou, ela reconhece o que está para ser feito, ela está antecipando a me ungir para a sepultura. Então, na ótica de Jesus, meu amado e minha amada, as coisas funcionam diferente. A gente pode olhar para alguns investimentos, às vezes, que nós fazemos, por exemplo, como igreja, investimentos que nós fazemos, por exemplo, para que o Evangelho seja pregado em algum outro lugar, em que nós não vemos um resultado concreto disso. E aí nós olhamos ao nosso redor e nós vemos necessidades palpáveis, e nós dizemos assim: não, eu não vou mais contribuir, porque o dinheiro deveria estar sendo usado para socorrer esses pobres aqui, mas está sendo dado para pregar o Evangelho na Tailândia, está sendo usado para pregar o Evangelho na Mongólia. Mas nós temos tantas necessidades ao nosso redor. Sim, mas veja, a ótica de Deus com relação ao que é necessidade é diferente da nossa. A ótica de Deus sobre aquilo que nós devemos investir é diferente da nossa. Torna a dizer, Jesus não está dizendo que nós não devemos socorrer os pobres, mas Jesus está mostrando que Ele é digno de receber a nossa generosidade acima de qualquer outra realidade. E esse argumento pode parecer um argumento muito pertinente, mas novamente, ele pode na verdade estar ocultando o egoísmo do nosso coração. Por não compreendermos a dignidade de Deus, quem Ele é, que Ele é digno de receber cada suspiro da nossa vida, nós podemos usar argumentos para justificar a nossa falta de generosidade, a nossa falta de contribuição, da nossa energia, do nosso tempo, do nosso esforço, dos nossos recursos financeiros. E isso é mostrado de uma maneira clara aqui, através da vida de Judas. Veja, Judas era um desses que estavam ali dizendo: nossa, onde já se viu? Esse dinheiro poderia ser, esse perfume poderia ter sido vendido e o dinheiro poderia ter sido dado aos pobres. Na verdade, o Evangelho de João no seu Evangelho, ele chega a mencionar que quem disse isso foi Judas Iscariotes. Ok? Mas eu acho que Mateus diz isso assim porque pode ser que Mateus tenha entendido pelo Espírito que, embora Judas tenha falado, esse era um sentimento que estivesse no coração de todos os discípulos. Mas aí, o que acontece em seguida? Quando Judas vê que realmente era aquilo que aquela era a visão que Jesus tinha, e que ele não podia administrar os recursos que ele teria em mãos, ele vai atrás dos sacerdotes, do sumo sacerdote, para dizer assim: o que eu ganho se eu entregar a você? Veja, nós podemos criticar Judas, e devemos, graças a Deus que ok? Você não foi o Judas, mas eu quero chamar a sua atenção porque o nosso coração pode estar contaminado. Não é muito diferente quando a gente diz assim: mas o que eu ganho se eu investir? O que eu vou ganhar se eu investir? O que eu vou ganhar se eu contribuir? A gente pode achar que uma vez que eu contribuí, então agora eu preciso ter benefícios frente à minha contribuição. Mas vou dar alguns exemplos aqui, ok? Só para ficar claro para vocês sobre o que eu estou dizendo. Mas eu tenho contribuído? Mas a sala das crianças da nossa igreja não está muito legal. Eu tenho dado dinheiro. É duro, mas é a realidade.
Veja, todas as vezes que nós contribuímos, e porque nós contribuímos, nós achamos então que nós podemos dizer: ei, mas eu não estou ganhando nada com isso, eu estou enfrentando o egoísmo. Parece que eu estou sendo generoso porque eu dei algo, mas na verdade eu estou em luta com o meu egoísmo. Os discípulos estavam em luta com o egoísmo dele, Judas estava em luta com o egoísmo dele. Esse é o primeiro inimigo que eu e você temos que enfrentar todas as vezes que nós vamos contribuir. Judas, ele prefigura o que nós chamamos hoje de cliente. O cliente paga, o cliente contribui, mas ele quer benefícios. Ele quer benefícios. Por favor, não subestime a vilania do seu coração. Eu não posso subestimar a vilania do meu coração. Nós podemos arrumar muitas desculpas para não sermos generosos, mas a fonte é sempre a mesma: egoísmo. Mas há um segundo inimigo. Esse segundo inimigo é a ganância. Qual é a diferença entre egoísmo e ganância? Enquanto o egoísta diz: o que tenho é só meu, a ganância diz: o que eu tenho não é suficiente. O egoísta diz: o que eu tenho é só meu, e se eu der, eu tenho que ter algum benefício com isso. Mas o ganancioso diz: não, eu não posso dar, porque o que eu tenho não é suficiente. Então a ganância, ela se torna um poderoso inimigo contra ações, atos de generosidade da nossa parte, porque ela faz sempre a gente pensar que nós nunca temos o suficiente para contribuir. A gente nunca tem o suficiente para nós mesmos, então nós não podemos contribuir. A gente sempre pensa: ok, o dia que eu tiver, eu vou contribuir. Isso é terrível, sabe? É por isso que Jesus diz assim: aquele que é fiel no pouco, sobre o muito Deus o colocará. Porque nós nunca achamos que nós temos o suficiente para contribuir. Então, se nós não formos fiéis a Deus no pouco que Ele coloca na nossa mão, se nós temos pouco tempo e nós não investimos esse pouco tempo, não fique esperando muito tempo, ok? Porque se você não investe o pouco tempo que você tem, quando você tiver muito tempo, você também não vai investir. Se a gente não investe: a minha casa é muito pequena, não dá para eu hospedar alguém, não dá para eu ser um anfitrião de célula na minha casa. O dia que eu tiver uma casa maior, o dia que você tiver uma casa maior, você não vai fazer. Porque se você não faz com a sua casa pequena, você não vai fazer quando você tiver uma casa maior, querido. Não vai fazer. Não, eu não tenho o suficiente, eu não ganho o suficiente. O dia que eu ganhar mais, eu vou contribuir financeiramente. Não vai. Mentira. Você não vai contribuir. Quando a gente não é fiel no pouco, nós não vamos ser fiéis no muito. Eu não tenho medo nenhum de afirmar isso, porque quem afirma isso é o nosso rei, e sempre. E ele nunca erra. Ele nunca erra. Nunca. Então a ganância é outro inimigo que eu e você temos que enfrentar. A teoria de Nietzsche. Nietzsche foi um filósofo, né, que matou Deus, né? Diz que nós não precisamos mais de Deus dentro da nossa sociedade. Olha o que Nietzsche diz. Ele diz que com a crescente ausência de Deus, a cultura ocidental gradativamente substituiria Deus pelo dinheiro. E é exatamente isso que a gente vê acontecendo. Agora, essa teoria de Nietzsche, muitos anos antes de Nietzsche, já tinha sido apontada por Jesus, quando ele disse que nós deveríamos tomar cuidado para não transformar Mamon, o Deus da ganância, no Deus do nosso coração, no lugar de Deus. Quando Jesus fala sobre a possibilidade da gente experimentar as realidades do reino de Deus e como nós devemos experimentar isso antes dele tratar a respeito disso, ele adverte sobre a disputa de Deus, da ganância, de Mamon, né, com Deus no nosso coração. Ele enfatiza a realidade de lidarmos com a ganância.
Ele diz assim, em Mateus capítulo 6, versos 19 a 21, não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam. Veja, a questão aqui não é você ter tesouros, a questão aqui é você acumular tesouros. Mas acumulem para vocês tesouros do céu, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões arrombam nem furtam, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. E em seguida ele vai dizer, ninguém pode servir a dois senhores, você não pode servir a Mamon e a Deus. Então o fundamento de que nós não podemos servir a Mamon e a Deus ao mesmo tempo é a ganância. É a ganância. Eu torno a dizer, a questão não está em nós termos ou não coisa, a questão está aonde nós vamos acumular o que temos. Se eu escolho acumular tesouros no céu, significa que aquilo que eu recebo na terra não é acumulado. Aquilo que eu recebo na terra é usado. O tempo que eu recebo na terra é usado. Os recursos que eu recebo na terra é usado. O dinheiro que eu recebo na terra é usado. Os bens que eu recebo na terra são usados. Eles não são para a gente deixar guardados. Essa pode ser a proposta do presente século. Essa não é a filosofia do reino. A filosofia do reino, a cultura do reino, é que aquilo que Deus me dá, eu uso. Eu uso. Tim Keller, no seu livro Falsos Deuses, escrevendo sobre a ganância, ele diz assim: o que induz um homem a falsificar o peso dos produtos que vende? Outro a incendiar a própria casa depois de ter feito um seguro domiciliar com valor maior que o devido, enquanto 3/4 de nossa classe alta favorece a fraude legalizada? Não é a necessidade real, pois a vida dessas pessoas não é de forma alguma precária, mas elas são movidas dia e noite por uma terrível impaciência ao ver suas riquezas se amontoando de forma tão vagarosa, e por um anseio e amor igualmente terríveis por pilhas de ouro. Ou seja, Tim Keller está dizendo, olha, eles não têm paciência para que com o tempo a gente possa ter o que a gente precisa ter. A gente quer ter e quer ter mais no menor tempo possível. Essa é a ganância. A ganância está sempre tentando nos convencer de que o que temos não é suficiente. Por isso eu não posso investir, eu não posso doar, eu não posso dar, eu não posso contribuir, eu não posso adorar a Deus com meus dízimos, minhas ofertas. Eu não posso fazer isso. Eu não posso contribuir com projetos além dos dízimos e ofertas que eu já dei. Eu não posso fazer isso. Não, eu não posso fazer mais do que dar 2 horas no domingo do meu tempo a esse Deus. Não dá para eu participar de uma célula. Não dá, eu não tenho tempo. Ganância. Quero cada vez mais para mim. Então veja, egoísmo e ganância são os 2 poderosos inimigos que vão guerrear contra a generosidade. E eu e você, todos nós, precisamos dar a devida atenção a isso. Por quê? Porque o modus operandi, querido, desses inimigos inclui a cegueira do nosso coração. Não são meramente forças externas que viabilizam esses inimigos. Jesus diz que essas coisas vêm de dentro do nosso coração. Então, como enfrentar isso? Bom, primeiro nós precisamos de um modelo. Qual é o modelo de generosidade que nós temos? Quando nós pensamos em generosidade, quando nós pensamos em sermos generosos, quais imagens vêm na nossa cabeça? Em quem você pensa? Certamente não é no tio Patinhas, né? Não é no tio Patinhas. Em quem você pensa? Talvez uma pessoa que imediatamente vem na minha mente quando eu penso, falo de generosidade, eu penso é Madre Teresa de Calcutá. Talvez ela seja a figura que mais venha imediatamente na mente de todo mundo. Mas veja, por mais especial que Madre Teresa de Calcutá seja, e por mais que ela tenha feito uma expressão da vida dela, uma expressão de generosidade, ela não é
o melhor modelo de generosidade que nós temos. Quando a gente olha para esse texto, quem é o modelo de generosidade que nós encontramos aí? Talvez você pense que é a mulher, mas não é a mulher. O modelo de generosidade, maior generosidade existente é Jesus. É o próprio Jesus. Quando ele diz aí no texto que a mulher está ungindo, antecipando a sua sepultura, ele está expressando para a gente o maior ato de generosidade ocorrido na história. O maior ato de generosidade ocorrido na história aconteceu na eternidade, quando Deus Pai, em aliança com Deus Filho, decidiu que a vida preciosa de Jesus, imaculada, perfeita, sem pecado, seria dada por você e por mim. Gente que iria se rebelar contra o seu amor. Quando Jesus fala sobre ela estar ungindo para a sepultura, ele está, na verdade, nos falando a respeito dessa expressão do Evangelho, desse resumo do Evangelho que nos é apresentado em João capítulo 3, versos 16 a 18. Quando diz, porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Por quê? Porque o mundo foi condenado, meu amado, minha amada, na nossa rebelião. O mundo foi condenado quando a nossa escolha foi nos rebelar contra o governo amoroso desse Deus que criou a mim e a você, a sua imagem e a sua semelhança. Deus não precisa nos condenar, já estamos condenados. Mas a decisão dele foi então entrar na nossa história através da vida de Jesus, para arcar sobre ele com a nossa condenação. E o texto continua dizendo: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Veja, nessa sala, há 3.000 anos atrás, quando aquela fragrância tomou conta do ambiente, o amor de Deus estava se manifestando. O cheiro daquele perfume era o cheiro do amor eterno de Deus. Deus poderia ter nos deixado de lado. Ele tinha todas as razões do universo para fazer isso, mas a decisão dele foi outra. Através da vida quebrada de Jesus naquela cruz, através do seu sangue sendo vertido, derramado sobre a humanidade, Deus estava nos reconciliando consigo, para que eu e você nos tornássemos bons perfumes de Cristo, fragrância que trouxesse aroma de vida, cheiro de vida e não de morte. Na cruz, Jesus não apenas está demonstrando a sua generosidade, nos perdoando. Na cruz ele está mostrando a extravagância do amor de Deus, a extravagância da generosidade de Deus. Por quê? Porque ele não apenas está nos perdoando, mas naquela cruz ele está tornando a mim e a você filhos e filhas desse Deus, com o direito de participar da herança que ele tem, herança que é dele. Jesus poderia ter olhado e dito: não vou dividir a minha herança com ninguém. Ele poderia ter
sido egoísta, mas ele não foi, porque ele é Deus, ele é Deus, ele é Deus, e Deus não pode ser contido na sua generosidade. Ele tem abundante graça. Quando eu e você falhamos com Ele hoje, quando eu e você pecamos contra Ele hoje, há abundante graça. Graça que não pode ser contida, generosidade que não pode parar. Veja, se Deus não negou nada a nós, mas Ele nos deu a plenitude do que tem, como eu e você devemos responder a isso? Nós não deveríamos responder baseados também nessa generosidade extravagante. Não é que nós temos que ser generosos para com Deus, para que Ele possa ser generoso para conosco. Nós somos generosos porque Deus é generoso. Nós somos generosos porque a dignidade de Deus se manifesta em Cristo Jesus, em nosso favor. Então pense em sua vida. Vamos pensar em nossas vidas. Quanto Deus merece receber de nós? Quão digno Ele é para nós? E como é que nós podemos expressar essa generosidade a Ele? E para você entender que isso não tem nada a ver com troca com Deus, eu quero fechar essa nossa reflexão essa manhã, ainda mostrando para a gente que toda generosidade expressa da nossa parte sempre tem uma consequência. Por quê? Porque nós estamos lidando justamente com a generosidade extravagante desse Deus. Então, mesmo quando nós expressamos a nossa generosidade, doando como fruto da nossa adoração, doando do nosso tempo, doando dos nossos recursos, doando das nossas finanças, mesmo quando a gente faz isso, porque nós entendemos que Deus é digno de receber tudo isso, ainda assim nós não competimos com Ele, porque a generosidade dele é extravagante, começa nele, reflete em nós, mas tem reflexo nele novamente sobre nós. Isso acontece nesse texto. Como nós vemos isso? Vemos isso nesse texto quando aquela mulher que derrama todo o perfume que tinha sobre Jesus e é criticada pelos discípulos, ouve da boca de Jesus que o Evangelho é sobre ele, mas que aonde esse Evangelho fosse pregado, ela seria lembrada. Cara, eu acho esse texto extraordinário, maravilhoso. Você consegue entender isso? Jesus está dizendo que Ele, o Evangelho é sobre mim, ok? A boa notícia é sobre mim. Tudo tem a ver a respeito de quem eu sou e daquilo que eu estou fazendo por vocês. Tudo está baseado na minha generosidade, que vai se extravasar naquela cruz, quando meu corpo for partido ali. A mensagem é sobre mim. Mas eu sou tão generoso que quando essa mensagem for pregada, eu quero que seja dito que essa mulher fez por mim. Eu quero que ela seja apontada. Eu quero que ela seja anunciada também. Eu quero que as pessoas saibam da expressão de generosidade que ela manifestou para comigo. Ele disse: eu lhes asseguro que onde quer que esse Evangelho for anunciado, em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Cara, eu acho isso fantástico. Silvia, o que você faz como uma expressão de generosidade para Jesus? Quando eu vou pregar o Evangelho, Jesus diz: onde que ela faz como expressão de generosidade dela para mim. Quando a CPV é generosa e nós vamos pregar o Evangelho, Jesus diz: é sobre mim, mas contem
sobre como essa comunidade tem sido generosa para comigo. Deus é tão generoso que nem a mensagem que é sobre Ele mesmo, Ele deixa ser só sobre Ele. Ele diz, ok, conte também a respeito dos outros. Conte sobre o que eles estão e têm feito. Como não adorar a Deus assim? Como eu posso não viver cada suspiro da minha vida por um Deus assim? Como eu posso achar que as coisas que eu tenho, um Deus assim não é digno de receber? Impossível. Se você o conhecer, é impossível. Porque Ele é digno. Eu quero afirmar para você, pode acreditar no que eu vou dizer para você, jamais seremos mais generosos do que o próprio Deus. Jamais. Você acha que Madre Teresa foi generosa? Pois a generosidade dela não chega a 1% da generosidade desse Deus. Jamais seremos tão generosos quanto Ele. Sempre vamos ficar aqui dele. Por isso, na verdade, Deus nos desafia na sua palavra a pormos Ele em prova com relação a isso. Ele diz, ok, vamos fazer uma... Sabe brincadeira de pai e filho? Brincadeira de pai e filho, né? Ah, vamos correr, vamos ver quem chega primeiro aí. Deus te convida para brincar. Vamos brincar de quem é mais generoso. Vamos ver se você consegue me vencer. Sabe? A criança pequena brincando de dividir forças com o pai. Deus bota o braço dele na mesa e diz para você, ok, venha brincar. Vamos ver quem é mais generoso. Vamos ver se você consegue vencer minha generosidade. Sabe, Deus não precisa de mim, querido. Nem de você. Ele não precisa de nós. Mas Ele escolheu nos deixar participar do que Ele está realizando. Quando o Senhor chama uma igreja, quando o Senhor chama pessoas, as comissiona para participar do que Ele está fazendo, o que Deus quer é mostrar através de nós a dimensão da sua generosidade. Por isso você pode ter certeza, o resultado da nossa generosidade sempre será mais generosidade de Deus para conosco. Concluindo, infelizmente esse assunto, por conta do pecado, por conta do egoísmo, da ganância, no coração de muitos pastores e líderes evangélicos da nossa nação, do mundo, acabou se transformando num tabu para a gente. Igrejas como a nossa muitas vezes têm dificuldade em falar de dinheiro, em falar de sermos generosos, em falar de contribuição, por causa de atitudes como essas daí. Nós temos medo de ensinar sobre isso. E como consequência, nós acabamos por dar brechas para que esse falso Deus chamado dinheiro governe a nossa vida. Mas Jesus, ele foi bastante claro com relação a esse assunto. Quando ele diz que o dinheiro pode destruir nossas vidas, se ele, no lugar de servo, se
se transformar no nosso Senhor. E é seguindo por esse ensinamento de Jesus que nós queremos despertar o nosso coração como comunidade de discípulos dele, para que a nossa generosidade seja real, para que a gente não tenha uma generosidade que esteja baseada na necessidade. Sempre a gente tem que ficar dizendo que nós estamos necessitando, que nós estamos precisando, que os projetos estão aí, que as pessoas precisam ser abençoadas e socorridas. Pare de doar por necessidade. Doe pela dignidade de Deus para você. Ele é digno de receber sua e minha adoração plena. Nós queremos ver essa realidade presente na nossa comunidade. Nós estamos vivendo um momento muito especial como igreja. Nós temos visto o que Deus tem feito entre nós, e veja, há muito mais para Ele fazer. Então eu quero convidar você a imaginar. Imagine quanto nós podemos realizar como igreja, a partir de uma generosidade real. Não por mera necessidade, não por você concordar ou não com a visão, mas porque você sabe que Jesus é digno. Ele é digno de receber a nossa adoração, a sua adoração integral, o que inclui a minha generosidade em adorá-lo com os meus dízimos e minhas ofertas, inclui a sua também. Eu quero convidar para você refletir em 3 coisas e agir em relação a 3 coisas, frente àquilo que a gente ouviu aqui. Sabe, eu ouvi muitas palestras lá da Exponential, mas uma em especial foi assim, extremamente marcante para todo mundo que estava lá. Foi a palestra de um indiano. O cara simplesmente destruiu tudo. E uma das coisas que ele colocou que eu achei muito interessante é que ele disse assim: todas as vezes que nós temos mais preocupação de interpretar a Bíblia do que de obedecê-la, todas as vezes que nós temos mais preocupação em interpretar a Bíblia do que simplesmente de receber aquilo que Deus está nos dizendo nela, é porque nós estamos interessados em desobedecê-la. Ele diz assim: quem foi o primeiro intérprete das Escrituras? Quem se arrisca? Foi Satanás no jardim do Éden. Ele disse assim: é assim que Deus diz. E aí ele disse: as Escrituras, mais importante do que interpretar as Escrituras é aplicar as Escrituras. Então, não adianta só a gente interpretar aqui o texto, aquilo que Jesus mostrou, fez, se isso não for aplicável na nossa vida. Então eu quero desafiar você a aplicar as Escrituras na sua vida, ok? Na nossa vida. Primeiro, avalie honestamente o seu coração. Em qual cultura o seu coração está inserido? Do egoísmo e ganância ou da generosidade real? Se você é membro dessa comunidade de discípulos de Jesus e você ainda não se tornou um dizimista fiel, eu quero desafiar você a se comprometer em separar das primícias dos recursos que Deus generosamente tem colocado nas suas mãos a sua contribuição, e você contribua logo que você receber. Estabeleça isso como uma prioridade na sua vida. O que significa primícias? Lá no Antigo Testamento, as primícias, o povo do Antigo Testamento não via como a gente, né, que recebe todo mês. Era uma comunidade agrícola. Então, quando dava a colheita, os primeiros frutos que eles colhiam não eram para eles. Eles adoravam a Deus com aqueles recursos, para que houvesse recursos no templo, para o sustento dos sacerdotes, para o sustento dos órfãos, para o sustento das viúvas, para socorrer as tribos que
porventura passasse por alguma necessidade. Esse é o conceito de primícia. Primícia significa a gente retirar a primeira parte. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu já passei por isso, e talvez você também passe. Muitas vezes o meu coração foi enganado com relação a essa questão. Sabe? Eu receber e eu dizer assim, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, né? Eu contribuo mais tarde. Aí passa um mês, eu não contribuí. E eu usei todo o recurso. Há tempos, eu faço isso diferente. A primeira coisa que eu faço é adorar a Deus com os recursos que Ele coloca na minha mão. Faça isso assim. Estabeleça esse critério, essa prioridade na sua vida. É uma questão de decisão. Segundo, a Bíblia diz que toda boa dádiva vem de Deus. Toda boa dádiva vem de Deus. Então, como discípulos de Jesus, nós não devemos olhar para o que temos a partir das nossas capacidades e esforços. Tudo vem de Deus. Tudo. Ao adorar a Deus com seus dízimos, percebe-se que seu coração está tentando enganá-lo com a cultura da ganância. Você percebe isso? Sabe? Às vezes você até adora, mas você pensa assim, não, é muito, eu vou dar um pouco menos, porque eu vou precisar. Não, eu já dei, eu não vou dar mais, porque eu preciso de mais. Nós devemos repreender esses pensamentos, destruí-los através da prática de uma generosidade real. É uma bênção. Sabe, aqui no Brasil eu não tenho muita chance de fazer isso. Agora lá nos Estados Unidos eu pude fazer bastante. Eu aprendi com um cara chamado Todd White. Algo muito legal. Ele diz assim, nós contribuímos, nós adoramos tudo mais, mas nós temos que demonstrar generosidade o tempo todo na nossa vida. E aí ele começa a dar exemplos e ele diz assim, quando eu estou num restaurante, lá nos Estados Unidos você tem tips, são as gorjetas, né? E você tem as porcentagens, 15%, 20%, tantos por cento. Ele diz assim, eu sempre dou mais do que as maquininhas. Aqui no Brasil, como já vem incluso na conta, os 10%, a gente não consegue fazer muito isso, o cara não pode pegar dinheiro na mão dele, mas essa minha ida lá, eu pude fazer isso. Todas as vezes que eu fui no restaurante, eu pude fazer isso. Eu pude dar mais. Um exercício da nossa generosidade, um exercício contra o meu coração, sabe? Ganancioso. Mas eu vou dar $20, $20 eu compro uma camisa para mim. Terceiro, sonde o teu coração. Terceiro, nós vivemos um momento complicado na nossa nação, economicamente. Então, se os efeitos dessa realidade, da crise que a gente tem passado, afetou a sua vida, mediante o desemprego, nós não queremos que você se sinta constrangido ou culpado frente àquilo que nós acabamos de falar aqui. Ok? Se você está passando por essa fase, não deixe o acusador te enganar. Não deixe ele te acusar. Esse é um momento na sua vida que nós, como comunidade, temos que ser generosos para com você. Nós, como comunidade, precisamos te abraçar. Nós, como comunidade, precisamos servir você e servir a sua família. Nos dê o privilégio de sermos generosos para com você. Não viva isso sozinho, não carregue isso sozinho. Vá a uma célula, compartilhe suas necessidades. Procure líderes da nossa igreja, compartilhe suas necessidades. Porque, como eu disse, os recursos que chegam aqui não são para ficar guardados para nós, precisam ser usados para abençoar as pessoas. E é isso que a gente quer. Mas para que a gente possa socorrer aqueles que dentre nós necessitam, nós precisamos que aqueles que não necessitam, quem não necessita, nós que estamos trabalhando, nós que temos recursos chegando nas nossas mãos, sejamos generosos.
não contribuindo apenas pela necessidade, mas contribuindo pela dignidade. Ele desafia você. Eu quero terminar orando aqui com você. Essa manhã ele me desafia, ele te desafia, como filhos e filhas amadas dele. Venham brincar com o papai. Vamos fazer uma queda de braço. Vamos ver quem tem mais generosidade, vocês ou eu, diz Deus. Coloque seu coração diante dele agora. Feche seus olhos, cubra sua cabeça. Faça a oração de Davi. Sonda, meu Deus. Vê se aí tem algum caminho mau. Guia-me pelas veredas eternas, Senhor. Não deixe eu ser enganado por minha ganância. Não deixe eu ser enganado pelo meu egoísmo, Senhor. Faz o Jesus o modelo da minha generosidade, Senhor. Não há expressão de generosidade maior do que o Evangelho. Um Deus perfeito, santo, se fazendo um ser humano, como eu e você, para assumir a culpa que eu e você carregamos ou carregávamos. O justo se fazendo injusto para que você pudesse se tornar a justiça de Deus. Todas as vezes que você olhar para aquela cruz, você vai ver o maior ato de generosidade que houve na história. Ninguém pode igualar. Não há quantidade de dinheiro dado suficiente que pode se igualar com o preço pago por Jesus naquela cruz. Pedro disse que não foi através de coisas perecíveis como ouro, prata e pedra preciosa que nós somos comprados por Deus. Foi através do precioso sangue de Jesus que foi vertido por nós antes da fundação do mundo. Essa mesa nos fala disso. Essa mesa nos aponta para o maior ato de generosidade. Então diga para ele: Senhor, torne-me uma pessoa que faça parte de gente que entende isso e que, por entender isso, é generoso por causa da tua dignidade. Tenha uma generosidade real. Senhor, faça da nossa igreja uma igreja que tenha uma generosidade real.